Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Salve amigos do Virando a Chave, esse é o 5º episódio do nosso podcast e hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou o propósito ao longo de sua vida e decidiu virar a chave. Engenheiro de formação especializado em marketing e gestão comercial, começou sua carreira na Emerson, por onde ficou por pouco mais de 5 anos. Entrou para o programa de trainee da Natura, onde trabalhou por 7 anos e teve bastante contato com projetos de inovação. Foi na sala de aula da SPM que conheceu os caras que se tornariam seus sócios na Ace Startups, onde atualmente está como CMO e é uma das caras mais conhecidas por lá. A Ace possui 2 braços principais de negócio, a Cortex, que é uma consultoria de inovação, e a Ace Startups, que é uma investidora em startups. No episódio de hoje, o nosso entrevistado é o Luiz Gustavo Lima, o LG. Cara, depois dessa explicação, apresentação, eu não preciso nem falar mais nada, porque você resumiu 15 anos aí em uma baita apresentação. Então, primeiro, uma satisfação enorme estar aqui. Obrigado pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem agradável. Obrigado, LG. E os nossos convidados que estão aqui na mesa hoje é o Rafael Freitas, o Rafa da Numenu. Fala galera, tomara que tenha um papo muito bom hoje. E o Tomás Fernandes da Easy. Boa. Obrigado por essa caída de paraquedas muito bem presenciada aqui. Valeu, Tomás. LG, primeira pergunta, cara, quem é você, meu velho? Caraca, pensei que era a Marília Gabriela agora. Quem é você? Uma vez me definiram como um entusiasta, assim. Eu acho que a palavra entusiasmo me define bem. Eu sou bastante otimista em relação ao mundo, à vida, assim, às coisas. Gosto de procurar propósito, sentido nas coisas que eu faço. E por isso que eu vim para Ace, né? Acho que o meu momento de vida coincidiu, como você apresentou ali, com o momento da Ace. E hoje eu sou um realizador de coisas, assim. Eu gosto de fazer, enfim, tirar do zero, fazer acontecer. Então, hoje eu me definiria assim, uma pessoa que é movida por algo maior, um propósito, um desejo de legado, mas que quer fazer coisas concretas, assim. Que legal, cara. E primeiro, você já era assim quando você trabalhava nas empresas que você trabalhou e você tinha esse espaço para poder exercer toda essa sua criatividade, esse seu desejo de realização nessas empresas? Olha, acho que esse processo de, por exemplo, quando você já diz na sua fala essa criatividade, é porque você vê em mim alguma coisa relacionada com inovação, criatividade. Sim. E tal. E na minha jornada, na minha análise, isso é recente, assim. Eu fui camelô, né? Meu primeiro trabalho, de fato, foi antes da Emerson até, que foi ser camelô. Então, eu comprava bijuteria, utensílios a 25 de março e ia vender no camelô lá em Sorocaba, que eu morava lá. Sorocaba, você nasceu nasci em São Paulo. Uhum. Nasci em São Paulo, meu pai era metalúrgico e foi transferido para lá quando era muito pequeno. Então, eu, enfim, fiz o ensino fundamental, o ensino médio, a faculdade. E aí, quando eu acabei a faculdade, que eu morei um tempo no Rio, depois em São Paulo e estou em São Paulo desde então. Então, fui camelô 1 ano e pouco, depois trabalhei na Associação Comercial de Sorocaba, que é onde me deu uma proximidade grande com o comércio, então com as pessoas, de entender de gente, da população mesmo. E aí depois que eu fui para Emerson, então minha jornada mais profissional, eu ganhei, por exemplo, na Emerson, eu fiquei 5 anos lá. Então eu fazia engenharia, fui estagiário lá e fiquei lá um tempo. Eu ganhei prêmio de projeto do ano, de iniciativa do ano, de destaque do ano e tal. Então aquilo não era nada muito previsível, mas foi acontecendo. E aí depois, quando eu tive uma crise de identidade, né? Em 2008 teve uma crise muito forte no mundo, que depois chegou no Brasil, basicamente pautado nas hipotecas dos Estados Unidos, né? Do sistema subprime americano. E aí eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, da Emerson. E por que eu fui demitido? Porque eu não estava feliz lá no Rio. E aí eu voltei para Sorocaba para trabalhar numa outra unidade de negócio. E quando eu voltei para Sorocaba, basicamente o que o diretor me falou é: onde que você quer trabalhar? A gente gosta de você, a gente quer que você fique aqui, mas escolha. E eu não sabia dizer o que eu queria. Eu sabia que eu gostava de trabalhar, eu sabia que eu gostava de estar na área de negócio, mas eu não sabia o que era. E aí eu fui para uma área que eu fui meio que encostado, assim. E aí acabou que o modus operandi dessa área não combinou com o meu, e aí quando veio a crise, eu saí numa sequência de demissões. E quando eu fui embora para casa, eu falei: quem sou eu? A sua pergunta de hoje eu me fiz quando eu estava lá na Emerson. O meu pensamento era: como assim? Eu ganhei tantos prêmios, eu fui tão reconhecido aqui, que agora, por conta de uma crise, eu estou no meu momento de crise. Então, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na vida, foi ter sido demitido naquele momento. Que eu fui investir no meu autoconhecimento, né? E para resumir essa história,
a psicóloga que fez o acompanhamento comigo, quando acabou, ela falou assim, olha, você não tem competências, habilidades, um perfil aderente ao escopo de um engenheiro típico. Você é um cara de negócio, de relacionamento com pessoas, de marketing, inovação e tal. E eu nunca tinha parado para pensar isso. Porque como eu era camelô, eu entrei na faculdade de engenharia porque eu queria ser executivo. Então, um parênteses aqui. Por que eu fui fazer engenharia? Porque eu li na Você S.A. que mais da metade dos CEOs das empresas eram engenheiros. Olha que racional maravilhoso para fazer faculdade. E aí, como eu tinha sido camelô e tal, queria, enfim, ser alguém na vida e tal, falei, bom, ser executivo é um negócio que parece interessante, né? E aí, eu sempre fui muito conectado com o empreendedorismo por conta de ter sido camelô e tal, só que eu não conhecia muito bem os caminhos, né? Para mim, naquela época, a referência era o Sebrae. Então, eu adorava o Sebrae. E aí eu fui fazer engenharia por conta desse dado de que o executivo brasileiro, majoritariamente, era um engenheiro. Bom, quando eu fiz esse programa e ela me falou isso, eu fui pesquisar que tipo de empresas eu poderia me candidatar. E aí, isso foi em 2009. Nós estamos em 2019, né? Então 10 anos depois. Naquela época, era quase impensado um engenheiro, por exemplo, entrar na área de marketing naturalmente. Porque não tem o skill, não tem a competência, ele não estudou para aquilo, né? E aí eu comecei a aplicar para vários programas. Programa de vendas, comercial, desenvolvimento de talentos. Até que surgiu um que chamava Programa Próximos Líderes. A gente quer se apaixonar por você. Era esse o mote. E aí, depois de 4, 5 meses fazendo etapas online e presenciais, eles foram revelar, até então não tinham revelado ainda, que era o programa de trainees da Natura. Eu nem sabia o que era programa de trainee. Nem sabia, eu não sabia nada. Pra você ter ideia, eu fui conhecer a praia com 22 anos de idade. Tipo, tamanha precariedade que eu era. Assim. Aí eu entrei na Natura, 35 trainees. Dos 30, eram 13 mil candidatos. Passei lá, 35. Eu entrei para trabalhar com inovação, negócios, marketing e tal. Como eu era o engenheiro, o programa decidiu que eu deveria começar pela área operacional, de fábrica e tal. Eu falei, não, mas vocês não estão entendendo, eu vim para cá porque eu quero mudar de área. Enfim, aí eu trabalhei na área de operacional, logística, depois eu trabalhei na área mercadológica, na área de comercial e até que eu cheguei no marketing. Aí quando eu cheguei no marketing eu não saí mais. Eu fui promovido depois do trainee a gerente de datas comemorativas, depois gerente de categoria desodorantes. Aí depois eu cuidei de projetos de inovação, aí eu fui para a China pela Natura para desenvolver coisas novas lá. E até que eu conheci o Pedro via um curso na ESPM, né, que a gente fez na época. E eu estava numa reflexão já de novo, um segundo momento assim de transição de carreira, que era 2015, eu tinha acabado de voltar da China. Eu falei, tem muita coisa acontecendo no mundo e que por melhor que a Natura seja, uma empresa super admirada, tinha acabado de ganhar um prêmio na ONU, todo mundo quer trabalhar lá assim, né, de maneira geral. Eu falei, gostaria de conhecer coisas novas. E aí eu vim conhecer a Ace, falei com o Pedro. E quando eu entrei na Ace, eu falei, cara, que ambiente. Era Aceleratec na época, era Ace, tinha acabado de virar Ace. Isso foi em 2016. A Ace nasceu como, pra quem tá ouvindo, né? A Ace nasceu como Aceleratec em 2012, como aceleradora de startups. Em 2015 para 2016, mudou de Aceleratec para Ace, para ficar um nome mais curto, mais fácil. E quando eu conheci a Ace, ela tinha acabado de virar Ace. Isso foi no segundo semestre de 2016. E aí foi amor à primeira vista, assim. E eu não tinha a pretensão de sair. Não tinha pretensão de sair. O ponto era assim, quem pede demissão da Natura hoje é louco, é maluco. Porque baita salário, baita plano de benefícios. Quer ser executivo? Seja executivo de uma Natura, sabe assim? E uma empresa super inovadora que tem muito a ver com o que você estava na época. Esse é um ótimo ponto, porque, você quer trabalhar com inovação? Porque esse aqui já é uma empresa super inovadora. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas naquela época tinha acabado de sair um prêmio da Fast Company e a Natura foi eleita uma das empresas mais inovadoras. Enfim, tinha todos os ingredientes para continuar lá por muitos e muitos anos. E eu já estava indo para 6 anos e meio, quase 7, né? Aí foi isso. Aí vim pra Ace, conheci a Ace e falei, cara, que loucura esse mundo que esses caras estão vivendo. Tinha 10, 11 pessoas, tinha ninguém quase assim, né? Pouquíssimas pessoas. E eu tava num ambiente com mais de 7 mil colaboradores e por conta dos projetos de inovação que eu fazia e tudo mais, eu tinha reuniões com o presidente da empresa. Então, era um trade-off do tipo, largar uma carreira que está no momento alto, né, de como marketing, para investir, né, para dar um salto de fé, que eu falo até hoje que foi um salto de fé, num negócio que era pequeno, com pessoas aparentemente muito competentes e sonhadoras, transformando um ecossistema que estava num processo de maturidade. Aí foi isso. Aí voltei para casa, enrolei até o máximo que eu pude. Enrolei o Pedro, enrolei o Arthur uns 3 meses, 2 meses e pouco, porque eu não queria pedir demissão, mas queria vir, sabe assim? Até que virou o ano 2016 para 2017. Na primeira semana de 2017 eu pedi demissão e vim para cá.
2 pontos da história que você comentou que eu achei muito interessante. Um ponto é esse, sou um executivo teoricamente de sucesso, numa empresa de sucesso, uma empresa inovadora, a qual eu sou inovador, para ir para um lugar que também é inovador, mas vai virar um empreendedor e não tem mais salário fixo, 13º, esquece isso tudo. E o outro ponto que eu achei muito interessante nessa história, que é um pouco anterior, é de você ter buscado uma terapeuta, uma psicóloga. Uma psicóloga para identificar. Isso é um ponto que eu acho que é interessante nós ouvirmos de muitas pessoas que estão em crise no seu emprego, querendo virar a chave, não sabem o que, simplesmente elas sabem que aquilo lá não é legal, não tá legal, não tá feliz, mas o que fazer, né? Então a busca de um profissional para orientar, isso foi importante para ti? Foi fundamental, eu diria. E isso é um ótimo ponto mesmo, especialmente para quem está ouvindo e está no momento de refletir sobre a carreira e pense em fazer uma transição, né? Porque a primeira coisa, assim, é absolutamente difícil fazer transição. É muito difícil. Quando eu saí de engenheiro lá para ser um cara de negócios, marketing numa empresa de bens de consumo, é quase um milagre, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente promove a diversidade, o Google, por exemplo, a Apple não exigem mais diploma e tal, mas cara, há 10 anos atrás, 20 anos impossível. Há 10 anos era um negócio inimaginável, talvez alguém muito cabeça aberta, hoje em dia já é bem mais aceitável e tal. Daqui 10 anos é um negócio que a gente não vai discutir mais, né? Então essa é a transição. Então, na Natura, eu aprendi muito a valorizar o autoconhecimento. Isso foi depois, né? E aí, quando eu procurei lá a psicóloga, eu não tinha esse conhecimento sobre o autoconhecimento. A minha cabeça era assim, eu não sei mais quem eu sou, preciso de ajuda. Era isso, esse foi o gatilho, né? Aí depois de testes de competências, habilidades, análise de currículo, análise até familiar, né? Que a minha família é uma família extremamente humilde e tal. Quando a gente era pequena, a rua era de terra, chovia mais dentro do que fora de casa. Então tem todo um contexto por trás que ele acaba ditando as escolhas da vida, né? A minha tendência lógica é ser conservador. Tipo, da onde eu saí para onde eu vim, cara, era uma loucura absurda deixar a Natura. Loucura. Mas a minha tendência humana, você acha que isso utópica, foi mais intuitivo ou foi mais racional, se você pudesse? Não, foi mais intuitivo do que racional, com certeza. Acho que a parte racional, eu poderia, por exemplo, quando eu saí da Emerson, eu fui demitido, eu recebi pelo menos uns 3 convites para trabalhar em outros lugares como eu fazia antes. Foi uma questão mesmo da crise e o meu desentendimento na área que eu voltei. Mas eu poderia ter continuado fazendo aquilo. Mas dentro de mim eu falava, cara, o que adianta eu ter um salário de engenheiro, eu ter um cargo de, tipo, sou engenheiro e não sou feliz com isso, entendeu? Então, pra mim não estava fazendo sentido ter um status social, mas não ter felicidade interna. Então, esse foi um primeiro gatilho. Aí o segundo gatilho foi, que tipo de empresa que vai me promover uma possibilidade de trabalhar em áreas que eu não estudei para. E a minha porta, né, uma sincronicidade que na minha crença, Deus que abriu essa porta para mim, foi ser um trainee da Natura. E um trainee, ele roda, né, faz job rotations. Então eu passei por 3 áreas que eu consegui basicamente mapear 60%, 70% da empresa. 60% a 70% da empresa é muita coisa, é um cenário grande, né, para você aprender. Então a partir daquilo ali me deu um repertório corporativo muito grande, que me ajudou muito nas áreas seguintes. Bom, chegando na ACE então, meu primeiro dia foi muito difícil, assim, bastante difícil. Porque como eu estava extremamente motivado, eu cheguei e eu vi uma empresa com pouquíssimas pessoas que, por mais que eu soubesse, não tinha caído a ficha, sabe? E os caras simplesmente falaram, olha, senta aí, pega um computador para você, abre esse computador e começa a trabalhar. Tipo, foi assim. E quando eu abri o computador, minha primeira coisa foi a parte mais tática, né? Onde que tá aqui a rede? Onde que eu acesso o Outlook para ver os e-mails, organizar as minhas pastas? Cara, não. Tá maluco? Não tem Outlook. Não tem rede. Você falou, mas não vai ter uma integração, alguma coisa? Não, aqui a gente usa Google. Não, eu tenho o e-mail do Google. Não é e-mail do Google. Você vai usar todo o sistema de pastas, arquivos, cloud do Google. O nosso e-mail é o e-mail do Google. Tipo, cara, que mundo é esse? Que loucura! E aí quem vem do mundo corporativo para esse mundo já tem um choque operacional, né? Porque esse mundo é muito diferente do que o mundo Microsoft, o mundo Oracle lá e tal. Então tem um choque nesse sentido. Em algum momento você achou que você tinha feito uma escolha errada? Na primeira semana, todos os dias. na primeira semana, todos os dias, eu achei, cara, tomei uma decisão errada. Porque o primeiro impulso foi esse, o mais operacional tático. O segundo impulso foi, cara, são 12 pessoas. E aí eu comecei a olhar, de um lado é tão sexy, é tão legal, mas assim, a galera trabalhando meio que de bermuda, naquela época era muito assim, hoje em dia não é mais aqui, mas era muito assim, né? Porque era um ambiente extremamente empreendedor. Fala, cara, que loucura.
eu saí de uma empresa que eu tava em reunião com o presidente pra vir pra cá, o cara acabou de passar aqui e perguntou quem é você, tipo, o que você tá fazendo aqui, sabe? Você tá falando de 2015. Isso 2017, aqui. Eu vim pra cá em janeiro de 2017. 2 anos atrás, como se fosse lá. Não, se fosse longínquo, né? Cara, isso é maluco. Eu fiquei 7 anos na Natura. 7. Vai fazer 3 anos aqui em janeiro de 2020. Dá a impressão que eu tô aqui faz, sei lá, 10, 15 anos. E aí, na primeira semana, eu pensei várias vezes que eu tinha tomado a decisão errada. Especialmente porque tem uma questão realmente de ego aí, né? A gente tem que... Todos nós temos ego em menor ou maior grau. Todos nós temos. E ele aparece de várias formas. Então, naquele momento, pra mim, teve um soco no meu ego tão forte do tipo... Eu saí de um lugar que eu era super reconhecido, tinha acabado de fazer um dos maiores lançamentos da história da Natura, da categoria que eu cuidava, pra vir pra cá, os caras falam, quem é você? Toma um computador e começa a trabalhar. Teve uma queda brusca de aceitação, de reconhecimento. E o terceiro ponto é salário. Porque eu tinha um baita salário lá na Natura, assim, muito bom, com puta benefício, dos melhores hospitais do Brasil, com check-up do tipo, quase a NASA te analisando. Pra chegar aqui, não tem convênio, não tem benefício, não tem nada, você tem... Eu vim pra cá ganhando, sei lá, 1/4 do que eu ganhava. Tipo, foi ladeira abaixo, entendeu? Isso envolveu muita negociação com a minha esposa, muita negociação com a minha família, porque minha família continua morando em Sorocaba e continua dependendo da minha ajuda. Então isso envolve realmente muita coisa. Por isso que sempre quando alguém vem falar comigo sobre transição, eu falo, organiza, planeja, tenha consciência daquilo que te mobiliza, que te faz feliz, aquilo que você é bom, porque senão você vai se frustrar. Porque não é fácil fazer transição assim. É importante colocar que você fez uma transição, a realidade do empreendedor que sai de uma carreira e vai empreender não é ganhar nem 1/4 do salário, é investir o dinheiro que ele guardou e ficar sem salário por algum tempo. Pensa que você não vai ter salário, né? Exato. Eu fiz a conta, sei lá, vou dar um exemplo ridículo, mas assim, ele mexe com o dia a dia familiar. Eu adoro com a minha esposa sair jantar fora. A gente sempre sai jantar fora. Cara, quando eu vim pra cá, esquece. Falei pra ela, esquece. No máximo, alimente-se bem de R$1 do SES, a gente vai lá. Vamos... Já começou a assistir Masterchef, pegar umas receitas pra fazer em casa. Tipo, mas é difícil. Pensa, você vem 7 anos de um ritmo de crescimento, de aumento de salário, de promoção. Aí chega e fala, agora vai ser o contrário. Agora vai cair muito e não tem previsão de aumento. Mas você fez esse planejamento, LG? Isso é muito importante, porque eu já conversei com alguns empreendedores, o cara falou, não, eu meti o louco e fui porque, cara, eu não aguentava mais, o cara fugia da dor. E o ideal é quando você consegue planejar. Você falou, cara, bicho, eu vou fazer aqui, vou fazer 12 meses, eu vou apostar 18 meses. Você fez esse planejamento antes de você tomar a decisão? Ou você foi e depois você enxugou? Como é que foi? Ó, fiz planejamento? Fiz. Foi o ideal? Não foi o ideal. Porque eu não conhecia todas as variáveis envolvidas numa situação como essa. Então, por exemplo, eu não tinha consciência... Por isso que realmente é um ponto muito bom esse seu de... É pouco tempo, mas dá a impressão que é muito, né? Eu tenho realmente essa sensação. O repertório que eu tenho hoje, visão de mundo, visão sistêmica das coisas, é muito maior do que era antigamente, porque a experiência do mundo corporativo, mais a experiência empreendedora, de startups, e no nosso caso na ACE, de fazer inovação corporativa, cara, te dá uma... Te deixa muito bom, com um olhar muito bom para muitas coisas. Então eu não tinha esse olhar antes. Então, por exemplo, no meu caso, o planejamento foi: legal, minha receita vai cair de X para Y, o meu custo hoje é X. Preciso diminuir esse custo, preciso abrir mão de coisas, sei lá, cancelar a assinatura de TV a cabo, sei lá. E eu preciso equalizar. Mesmo eu fazendo isso, o meu custo mínimo não comportava. Porque eu já estava morando em São Paulo, morar em São Paulo é muito mais caro. Então, o que eu fiz? Quais são as alternativas de renda extra? Eu vim pra cá fazendo renda extra, porque eu trabalhava lá na Natura sabendo que o principal canal de vendas é a consultora. A consultora, majoritariamente, é um trabalho de complemento de renda que ela faz. Então, eu conhecia esse conceito. 1,5 milhão de consultoras convivendo com ela há 7 anos, isso eu tinha na minha cabeça. Eu preciso ter renda extra, quando eu não tenho renda suficiente. Eu falei, posso vender Natura, é uma opção. Posso dar aula, é uma opção. Posso fazer palestra, é outra opção. Basicamente, foi esse meu planejamento. Quando eu saí da Natura, eu escrevi uma espécie de prestação de contas para as consultoras. Por quê? Como na minha reta final lá, eu fazia muito lançamento de produto no Brasil inteiro, eu acabei tendo muitas consultoras se relacionando comigo. Facebook, por exemplo, especialmente. LinkedIn e tal. E aí eu fiz meio uma prestação de contas, do tipo, olha, o carinho que eu tenho pela Natura continua, né? Continuo amando a empresa, amando as consultoras, mas eu vou seguir carreira em outro lugar. Eu fiz um artigo falando assim, por que eu pedi demissão da Natura. E esse artigo viralizou no LinkedIn, teve mais de 500 mil de acessos, assim, bombou. E até um pouco por conta disso, eu fui muito convidado para palestras.
Caramba, que doideira. Olha que doideira. Por causa de um post ali. Por conta de um post. Né? Na Exato. verdade é por conta da história que tá por trás, mas... É que assim, ó, hoje, analisando hoje, eu analisei muitas startups, sei lá, dezenas, de repente até milhares. Quando alguém escuta o meu pitch, é um pitch diferente, né? Cara, o cara foi camelô, saiu do nada, se formou em engenharia, entrou numa multinacional americana, trabalhou na Natura, tá na Ace, é um pitch interessante. Sim. Então quando você olha isso no artigo, chama a atenção de quem tá lá e quer demonstrar alguma coisa para alguém. Então eu fiz aí em 2017 umas 10, 15 palestras vendidas, pagas, que me ajudaram a fazer o complemento de renda. Quando veio em julho, a SPM, através do Pedro, aqui a galera, os sócios dão aula, né? Especialmente o Pedro sempre deu aula, depois ele levou o Arthur, depois ele me convidou, hoje os outros sócios também dão aula. E a gente dá aula na SPM, na pós-graduação, e eu dou aula no MBA também e na FGV. Em julho, surgiu a oportunidade de dar aula na SPM. Fiz a aula teste, fui aprovado e comecei a dar aula. Então surgiu uma espécie de complemento de renda mais previsível um pouco, né? Porque palestra, cara, quando pode surgir, pode não surgir. E eu não sou um palestrante. Eu faço palestra quando surge, a galera adora, a avaliação é maravilhosa, mas eu não me posiciono como um palestrante porque o meu foco é a Ace. Mas quando surge uma palestra e paga bem, why not? É bom pra mim, é bom pra eles, é bom pra Ace, então eu vou. Então, naquele ano de 2017, eu fiz palestra conscientemente pra fazer grana. Em 2018, basicamente, eu parei. Esse ano, parei. Eu fiz, esse ano, sei lá, fiz umas 2 pagas que alguém comprou, porque eles vieram até mim pedindo, por favor, faça, a gente quer você. Mas não que eu fui atrás, vender, etc. Então, o meu posicionamento não é esse, né? Quando faz, beleza. Então, para responder a pergunta, conectando todos os pontos, fiz um planejamento que teve uma previsão de receita, que eu sabia que eu precisava complementar, e ao longo do caminho surgiram 2 boas oportunidades de complemento de renda. Acho que tem uma pergunta interessante, eu estava vendo um mapa, assim, algum gráfico falando que uma das principais questões de startups derem errado é o timing. Talvez veio num timing ou muito atrasado, ou foi muito abusado em relação à cultura atual. E aí você fala, você tem que se planejar. Só que aí o empreendedor, ele vai fazer o seguinte, ele tem uma ideia brilhante e ele fala, bom, então daqui 1 ano eu acho que eu tô capaz de fazer essa ideia brilhante acontecer. Sendo que timing é uma variável interessante. Então eu queria saber, contando um pouquinho, eu trabalhei um tempo na Uzi Minas e à noite eu trabalhava às vezes de motorista de Uber para entender como funcionava aparecendo no menu. Se faz sentido esse empreender part-time. Então, ao mesmo tempo que você é um executivo, você é um empreendedor à noite. Esse é um excelente ponto, excelente mesmo. Qual é a minha experiência com esse part-time que você está dizendo aí? Lá na minha reta final da Natura, quando eu era gerente de marketing, eu comecei a estudar sozinho criatividade e inovação. Comecei a estudar, fazer curso, comprar livros, eu sempre li muito e tal. E aí eu meio que comecei a olhar algumas oportunidades lá na empresa e falar assim pra minha chefe, olha chefe, eu acho que aqui tem uma abordagem aqui que dá pra você fazer que é muito boa, que de repente pode levar a Natura pra outro patamar. Só que não tinha ninguém pra fazer isso lá, porque não era o escopo, não era o job das pessoas. Então ela falou assim, faz você. Então meio que teve um combinado nosso que assim, eu lembro até hoje, ela falou, olha, se é bom pra você e é bom pra Natura, siga em frente. Se você conseguir combinar essas 2 coisas, ok. Então, por conta disso, eu criei 2 iniciativas grandes lá. Uma era um programa de empreendedorismo universitário, que o cerne da questão era como eu trabalho a marca Natura com os universitários. Então, essa foi uma primeira oportunidade. Legal. E depois teve uma segunda oportunidade, que era como que eu desenvolvia uma nova linha de presentes com co-branding, cross-category, né? Trazendo parceiros para compor composições de presentes. Então, 2 exemplos. Nos 2 projetos não tinha budget claro, não tinha recursos claro, não tinha nenhuma estrutura definida. O que aconteceu? Eu montei o projeto, aprovei com a minha gerente, aprovei com a diretora, aprovei os 2 com o presidente da empresa, e aí eu fui meio que fazer um roadshow interno, fiz uma peregrinação. Teve um momento que eu falei com uns 150 gestores da Natura, apresentando o projeto, e quando acabava eu falava assim, tem alguém do seu time que você pode colocar para me ajudar? E fazendo esse pitch interno, essa peregrinação, nos 2 projetos surgiram 2 times multidisciplinares, olha que coincidência, que hoje aqui na Ace a gente chama de squads, e a gente vende isso para o mundo corporativo. Como trabalhar com squads. Então eu meio que criei isso lá sem saber do que eu estava fazendo, estava indo absolutamente por instinto, e aí os 2 projetos funcionaram com times multidisciplinares. E o meu conceito era bem, muito claro. Eu tinha aprendido que o Google tinha lá o conceito do 80-20, né? Você trabalha 80% do tempo, 20% você cria um projeto seu, assim que nasceu o Gmail e tal. Eu falava que lá na Natura era 120%. Então, as pessoas continuavam fazendo o que elas tinham que fazer, mas elas davam 20% a mais para trabalhar nos projetos comigo.
E as pessoas se encantavam para trabalhar juntos, pelo projeto, era um projeto diferente, e estimular o desenvolvimento, o aprendizado delas de outras formas e tal. Então essa combinação de desafios com um propósito, com a visibilidade que elas não teriam onde elas estavam, me proporcionou fazer 2 grandes projetos, tendo uma equipe que não era minha, mas que estava lá, e que entregas muito grandes. Então, o part-time, ele dá muito certo, ele funciona se você conseguir conectar esses pontos, sabe? Legal. Um reforço sobre esse ponto que você trouxe estava ouvindo um podcast com o Daniel Pink, que é um cara que escreveu o livro. Basicamente, ele fala sobre vários assuntos, mas especialmente sobre motivação moderna, né? Que dinheiro não é a motivação prioritária e tal. Tem um livro dele que é Motivação 3.0 até. Muito bom. E aí a reflexão é assim, ele fala assim, ó, você não deve pensar em empreender ou ser promovido baseado nas suas competências, na sua carreira mais técnica, focada, do que generalista e gestão. Esse é o jeito errado de pensar. E quando ele questiona isso, eu falo, pô, mas o mundo todo basicamente tem vindo com esse pensamento, né? Ele fala, o pensamento moderno que você deveria se colocar inclusive é uma coisa que eu até marquei. A pergunta que a gente tem, são 3 perguntas que a gente tem que se fazer. Número 1 é, o que eu faço bem? Né? Então, onde que eu sou bom? Onde eu sou reconhecido por fazer bem? Número 2, onde eu me divirto fazendo? Que tipo de atividade eu me divirto, para mim é interessante fazer? E número 3, onde eu posso contribuir mais? Onde eu mais sou relevante, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Isso para mim foi muito interessante ouvir dele, porque de certa forma foi o que eu usei como racional. Legal. Ele não era lógico desse jeito, mas ele organizou um pensamento de forma que eu sei qual que é o desafio que me motiva, aquilo que dá significado para mim, pertencimento, a direção que eu devo ir e, no final do dia, tem que entregar é contribuição direta, né? Impacto direto. Que legal. LG, cara, o quanto pro negócio hoje você acha que é relevante você usar o lado racional? Volta essa pergunta, mas já aplicado de uma outra forma. E o quanto que você acha que você usa o seu lado intuitivo? Porque todas as discussões de negócio hoje estão muito pautadas em número, em racionalidade, em comportamento e tudo mais. Mas me parece também que os grandes empreendedores, ou a galera que vira a chave e consegue emplacar, primeiro você tem uma autoconfiança muito grande. Você sabe, eu ouvi até uma frase recentemente que fala que não existe dar errado, existe você desistir. Então, sabendo disso, cara, você não desiste, uma hora vai dar certo. Isso, ao mesmo tempo que pode ser intuitivo, tem gente que não consegue usar a intuição para isso e vai pelo lado racional. Como que você usa isso hoje no seu dia a dia na ACE, cara? Essa pergunta eu acho que dá para muitos caminhos. Eu acho que cada um de nós aqui, inclusive, pode dar uma resposta diferente. Hoje, a minha visão já mudou bastante nos últimos anos. Hoje, a minha visão é a seguinte. Eu tenho um conflito interno sobre isso. Porque, de um lado, eu fiz 5 anos de engenharia. Eu fiz cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3. Você aprendeu o mindset ser programado e processual. Integral simples, não dupla e existe tripla. outro que não seja racional. Cara, é por isso da pergunta. Pensa, 5 anos estudando cálculo, assim, sei lá, pragmático. Aqui na ACE, a gente leva muito a sério os nossos valores, né? Por ser pró-empreendedorismo, hospitalidade, ser o melhor do mundo. E pra mim foi ótimo, especialmente esse ponto, porque como eu estudava muito desde sempre, vir pra cá e encontrar um monte de gente igual a mim, assim, que estuda muito, é muito legal. Só que tem um valor que ele conversa com essa sua pergunta, que é o valor Pareto Lovers e Data First. A gente, de fato, é muito baseado em dados. Então, assim, você vai fazer uma discussão, você quer trazer um ponto, você quer propor alguma coisa, primeiro, show me the dados. Ou seja, seja racional. Seja racional. Então, essa é a nossa premissa. Eu tenho, olha que loucura, por conta de trabalhar em marketing, que é uma área mais subjetiva, que é uma área que busca mais inspirações. Então, por exemplo, na Natura, em muitos momentos, a reflexão era, vamos buscar inspiração na floresta, na natureza, na pessoa moderna, qual que é o zeitgeist, né? Qual que é o espírito do tempo. Aí chega na ACE e fala, cara, qual que é a base de dados, qual que é o laboratório, Então, eu sempre tô no meio, sabe assim? Eu não quero nunca abandonar o meu lado racional, pragmático. Ao mesmo tempo, parece que a minha natureza, por ser quem eu sou, né, de onde eu saí, o que eu construí, eu sou um cara mais da área de ideias, de inovar, de pensar diferente. Você tem uma noção? Na minha reta final da Natura, eu era envolvido em projetos totalmente aleatórios, que não era da minha área, porque eles queriam isso, do tipo, me traz um olhar diferente, me dá uma outra perspectiva, me ajuda a pensar diferente, sabe assim? Então eu fui meio que criando uma imagem naturalmente de que eu sou essa pessoa da criação, do diferente, do genial e tal, que na verdade não tem nada disso, né? Na verdade esses dias o Ricardo Basaglia, que é o diretor-geral da Michael Page no Brasil, ele postou uma frase no Instagram dele que foi, eu já entrevistei mais de 10 mil executivos.
quanto mais eu conheço o executivo, mais eu derrubo o mito da genialidade, do estrela, etc. Os melhores são aqueles que mais estudam, mais leem, mais se dedicam, mais aprendem. Eu sou esse cara. Eu nunca me considerei uma pessoa genial. Eu nunca me considerei essa pessoa. Eu sempre, quando volto para casa, eu volto pensando, cara, o que eu preciso ler, o que eu preciso estudar, quais são os meus gaps, eu preciso pegar feedback, sabe assim? Então, a minha percepção é de que eu sou um inconstante aprendiz, assim, é beginner's mind mesmo, sabe? E eu controlo muito isso, porque como a ACE me dá muito repertório, e dependendo da pessoa que eu estiver conversando, ela pode achar, por conta do repertório dela, que eu sou um gênio. Se eu achar que isso é verdade, começa a minha derrota. Porque se eu colocar isso na minha cabeça, o ego sobe, toma conta e me derruba. Deixo de aprender. Se eu estiver sempre pensando, eu não sou essa pessoa, eu preciso mais, tem gente que está muito à frente de mim em temas que eu nem comecei a dominar ainda, eu coloco uma condição para mim de sempre buscar algo mais. Então hoje a minha resposta é, procuro sempre me basear em coisas, né? Porque a minha essência, eu faço facilmente uma análise de dados, rapidamente eu consigo transformar dados em informações e conhecimento, mas eu procuro privilegiar, por mais contra que isso soe, aquilo que o contexto me mostra baseado no que eu já vivi. Então uma espécie de, os 10 segundos da primeira impressão, é porque o cérebro já conheceu tanta gente, já sofreu tanto, já aprendeu tanto, já amou, já desamou, já teve preconceito, já teve conceito, que eu entendo que eu preciso respeitar as minhas percepções, sensações e intuições. Mas nunca isoladamente. Tem que fazer um combinado aí de coisas. Mix entre os dois. Né? Muito legal. Cara, o que você teria feito diferente na sua carreira ou nessa transição? Você teria empreendido antes? Você teria esperado mais? Você teria feito um planejamento? Tem tanta coisa aí. Eu gosto de olhar por conta desse beginner's mind, né, de mentalidade de aprendiz. É igual muitas vezes na vida que eu trabalhei com equipes e as pessoas falavam assim, puto, mas e se a gente errar aqui? As pessoas vão criticar e tal. Eu de verdade não estou preocupado com a crítica. Eu estou preocupado com, estamos tomando a melhor decisão de acordo com as informações que a gente tem? Porque a pessoa que está lá fora, ela tem um julgamento natural de acordo com a lente dela. Ela não está aqui, ela não tem o repertório do que está acontecendo aqui, ela não sabe por que eu estou fazendo isso aqui. Se ela se preocupar e vir entender, tudo bem. Se não, cada um com as suas percepções Pode até trazer um feedback importante. Exato. Mas enquanto isso, é só... Se ela trouxer um feedback bem basado, para mim é ótimo. Exato. Então, eu sempre ouvi isso e a minha resposta para as pessoas sempre foi assim, vamos trabalhar. Meu estilo de liderança é bem colaborativo, né? Essa é a decisão que a gente está tomando. É a melhor decisão? As informações que a gente tem, os dados que a gente tem, nos levam a tomar essa decisão? Se sim, ok. Se a gente errar, a gente vai aprender. E se a gente acertar, lindo, segue a vida. Então, o que eu teria feito diferente? Eu acho que tem algumas coisas mais estruturais. Então, por exemplo, eu não fiz um vestibular para estudar fora porque os meus pais não deixaram. Minha mãe era da opinião de que faculdade não é para pobre, fica em casa. O sonho da minha mãe era que eu fosse atendente de farmácia. Por quê? Porque farmácia... Você não realizou o sonho dela. Não. Até hoje. O mais próximo que eu cheguei disso foi a Natura, que é bem de consumo, cosméticos, né? Porque na cabeça dela era, todo mundo precisa sempre comprar remédio, então quem trabalha em farmácia vai ter sempre emprego. É isso a cabeça dela. E tá certa, né, nesse racional. Então, por exemplo, eu não fiz vestibular fora. A cabeça que eu tenho hoje, eu sei que tinha condições de fazer, tem gente que dá bolsa, dá pra morar junto com alguém, dá pra se virar, dá pra passar fome, comer um pão, mas dá pra fazer. Eu não tinha essa cabeça. Então, esse é um ponto. O meu sonho naquela época, por exemplo, era estudar na Fundação Getúlio Vargas. Como eu sempre fui bom aluno na escola pública, eu poderia ter feito, por exemplo, um cursinho e entrado lá no programa de bolsas. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu nunca consegui, nunca parei, nunca tive uma estrutura, nunca pensei nisso em morar fora. Então, eu gostaria, pensando hoje, seria bom pra mim se eu tivesse morado fora. Feito um intercâmbio, conhecido uma outra cultura e tal. É claro que quem me avalia hoje fala que a experiência que eu tenho de vida me deu uma experiência de quem mora fora. Só que pra mim, o interesse nesse ponto não é a experiência fora e sim o idioma. Então, eu sinto falta hoje de ter tido uma experiência fora nesse sentido. E sinto bastante falta, e aí é uma questão de nível de consciência. Eu era inconsciente dessa necessidade. Eu sinto falta hoje de cultura, por exemplo. Que o meio que eu convivo hoje, você pegar o ano de 2019, né? O ano de 2019 eu assumi o marketing da Acer para fazer esse turnaround do posicionamento, de quem a marca é, como ela se expressa, imprensa, formador de opinião e tal. E eu convivo muito com o presidente de empresa, com o vice-presidente executivo. Quando fica no âmbito profissional, eu mando muito bem, porque eu tô na minha zona de conforto, eu estudo muito, vivo isso, aprendo isso e tal. Quando entra para outras esferas, por exemplo, coisas bem simples, Da Vinci, Van Gogh e Platão.
Razoavelmente eu navego um pouco em filosofia porque eu leio, gosto e tal, mas não tenho um puta background, uma baita cultura artística, por exemplo, de museu, essas coisas. Então isso é um gap que eu tenho. E hoje eu tô correndo atrás, e algumas pessoas diriam, corra na frente, para aprender isso, né? Para aprender esses gaps. Então, por exemplo, ano que vem eu quero estudar mais sobre geografia e história, quero estudar mais sobre acontecimentos do mundo, quero estudar mais sobre arte, sobre artistas mesmo, quero estudar mais sobre música. Então eu imagino que esses sejam gaps que eu tenho, assim, que hoje eu corro para superar, assim. Cara, na tua história na Ace, teve algum dia que vocês falaram, fodeu, nós vamos ter que fazer, sei lá, tipo o Elon Musk, que se em uma semana, um mês, ele não fechasse um contrato, o cara ia ter que fechar a SpaceX. Já aconteceu isso na jornada de vocês? Ou na sua jornada dentro da Ace? Ó, a minha jornada na Ace, ela é de 2017 pra cá, né? Então a Ace nasceu em 2012. Nasceu com o Mike e com o Pedro, os dois fundadores. Eles tinham se conhecido num projeto anterior que era o Zupa. Foi o primeiro aplicativo de reserva de restaurantes do Brasil que o Peixe Urbano comprou. E aí eles abriram a Aceleratec na época para fazer aceleração de startups, né? Então, naquela época tinha 3 aceleradoras basicamente e 2.000 startups. Hoje são quase 60 aceleradoras com mais de 12.000 startups no Brasil inteiro. Então eu imagino que naquele período inicial, pelas conversas que a gente tem, quando a gente faz aprendizados da jornada, teve alguns momentos sim que eles passaram por isso. Onde eu passei por isso aqui, então de 2017 para cá. Quando eu cheguei era aceleradora. E aí, o ano de 2017 inteiro, eu vim para cá para fazer aceleração de startups. Então meu trabalho era sentar com o empreendedor e baseado na metodologia da Ace, baseado em modelos de negócios, SaaS, marketplace, plataformas e tal, ajudar os empreendedores. Então, o meu expertise, negócios, marketing e vendas, né? E aí o meu trabalho durante o ano 2017 foi acelerar startups e a maior parte do tempo eu tinha aí de 10 a 15 startups simultaneamente. Então meu dia começava sem brincadeira nenhuma, 7 da manhã, acabava meia-noite, 1h, todos os dias. Porque empreendedor, você sabe como é. Empreendedor, cara, não tem hora, não tem dia, não tem nada. Então foi um ano forte, duro assim pra mim, mas de muito aprendizado. Aí em dezembro eles me convidaram para me tornar sócio do negócio. E aí o ano de 2018 inteiro eu que cuidei do programa de aceleração do Brasil inteiro, né, nas unidades que a gente tem. Nesse processo, em alguns momentos, eu pessoalmente senti que eu não estava preparado. Bastante síndrome do impostor, assim, do tipo, muita coisa para fazer, muita cobrança. E eu tô vindo de um contexto que não era esse, então eu sempre tive que estudar muito, correr muito atrás e tal. E aí quando virou esse ano, que eles falaram assim, olha, a gente quer que você assuma o marketing, eu não pedi para fazer isso. Não era um desejo inicial que eu tinha. Mas qual que é o nosso princípio básico? Nós somos acers. E eu tenho que jogar na posição que a Ace precisa que eu jogue. Então, se eu sou um sócio da empresa, esse é o meu olhar, tá? Eu tenho que associar aquilo que eu gosto, que é bom, que eu me satisfaço, que eu gero valor, que é um pouco do que o Daniel, e que a empresa precisa. Então, assim, sou um soldado aqui. A empresa precisa que eu faça isso, vou fazer o meu melhor. Vou dizer pra vocês, errei um monte. Tomei decisões erradas. A estratégia foi linda. Realmente foi linda. Agora, no tático, teve algumas decisões que eu tomei que eu priorizei coisas que não deveria priorizar, fiz de um jeito que eu poderia ter feito diferente, não falei com pessoas que eu poderia ter falado, porque eu tava totalmente com um cabresto nos olhos, na cabeça, do tipo, esse é o plano e vou executar a nível hard esse plano, entendeu? E aí, talvez foi a hora que você deixou de usar um pouco a intuição. Total. Esse é um bom ponto de novo, verdade. Eu fui olhando, pensando agora, você trazendo isso, é verdade. Eu fui muito racional do tipo, esse é o plano, aprovei com os sócios, então eu vou executar. Só que a gente sabe que não é assim. Não é assim que funciona. E aí eu imagino que eu consegui, de certa forma, na relação espaço-tempo rápido, corrigir a rota nesse sentido. Aqui vivendo, pareceu 1 ano. Tipo, eu ia embora exausto pra casa. Isso basicamente até a gente lançar oficialmente o novo posicionamento, que foi em junho. Aí no segundo semestre, com tudo feito, né? O mercado foi meio que pego de surpresa. Aí se matou a aceleradora, agora aí é uma empresa de inovação com 2 unidades de negócio e tal. Aí as coisas foram entrando nos trilhos. E aí as pessoas do time também foram entendendo qual é esse novo papel do marketing, né? Essa nova abordagem, que foi uma ruptura. E esse foi uma falha minha. Eu não fiz uma boa transição. Eu fiz uma ruptura, tipo... A empresa... Não é assim. Ó, porque assim, ó, minha cabeça foi... O job é reposicionar. E eu peguei... pra reposicionar? Bora, vamos reposicionar. Só que é uma loucura, né? Porque no meu período de Natura, muitas vezes... Eu passei por reestruturações, por projetos estratégicos que envolviam muitas pessoas, que eu sempre fiz muito bem, eu sempre fui envolvido por conta dessa competência de comunicar e integrar. Mas só que como eu estava no drive do empreendedor, das 7 à meia-noite,
cara, o que tem que fazer? Bora, vamos fazer o que tem que fazer e tá. Então, teve vários pontos mais táticos que eu hoje faria diferente, com certeza. Mas se eu somar tudo, colocar no liquidificador e bater, o saldo é muito mais positivo. Mas foi doloroso em alguns momentos. LG, empreender não é para todo mundo. Eu sempre digo isso, não quer dizer que é o melhor caminho, porque hoje está num buzz tão grande que as pessoas acham às vezes que esse é o melhor caminho ou esse que vai deixá-los mais felizes. E não é para qualquer um, né, cara? A gente só quando a gente empreende, eu passei 20 anos trabalhando no mundo corporativo, tô há 4 anos empreendendo e me descobri um propósito muito grande, mas eu acho que não é para todo mundo, né? Não é essa bandeira que eu quero levantar de que vamos todo mundo empreender. A bandeira que eu levanto é, cara, se você quer empreender e você tem medo, eu tô aqui para tentar esclarecer. Para quem tem vontade, mas tem medo, tem receio, ou, cara, muita insegurança, é instável, eu tenho uma família. Cara, que tipo de dica que você pode deixar, que tipo de recado, que tipo de mensagem que você pode deixar para essa pessoa poder refletir e tomar a decisão dela do venha ou não venha? Acho que aqui não vale dizer aquela brincadeira que a galera fala em festas que tem piscina, que é vem que a água tá fresquinha. Aqui, ó, cara, tá geladaço, muito gelado, mas assim, tem um iceberg flutuando aqui do seu lado. Mas se você conseguir superar esse iceberg, né, segurar lá a ponta dele, sobreviver, trabalhar muito, você vai aquecer e vai ficar. Você vai pelo menos normalizar a temperatura e vai conseguir sobreviver nesse cenário e talvez lá na frente você se dê muito bem. Então, acho que a comparação ela é mais nessa linha do tipo, é muito difícil, como a gente já falou aqui algumas vezes, tem que tomar bastante cuidado, mas muito cuidado mesmo com a ilusão da ideia. Então, imagina, dos projetos que a gente já avaliou aqui nesse tempo, a gente já avaliou mais de 20 mil projetos. Pessoalmente, eu avaliei centenas, eu acho que até milhares. Sempre as pessoas chegam com, tive uma ideia que vai mudar o mundo. E eu acho muito legal, gosto do propósito de mudar o mundo. Ao mesmo tempo que tive uma ideia brilhante, pero não mútil. Porque no mundo com 7 bilhões de pessoas, é pouquíssimo provável que só você pensou nisso. Então, a teoria principal é essa. Não é a ideia que ganha o jogo, não é a ideia que vale. Não é a ideia genial que você fala assim, vou contar pra você, mas não conta pra ninguém, assina aqui comigo o NDA. Não. É a execução. Isso a gente aprendeu na prática. E se é execução, você precisa considerar que se você quer empreender, tenta começar part-time, tenta começar dando umas pinceladas, falando com as pessoas, modelando esse produto, né, que é o que a gente chama de MVP. No nosso site, por exemplo, no blog, tem vários artigos que ensinam as pessoas a começar a dar esse salto de fé de uma maneira mais estruturada, mais planejada. Então, eu imagino que o caminho é meio esse, assim, quero empreender? Legal. Qual que é a sua hipótese de negócio? A minha hipótese de negócio é X. Muito bem. Quais são suas hipóteses aqui? Monta um plano de validação, fala com as pessoas cara a cara, entrevista, entende, faz leitura corporal, dos olhos, vai ver na casa da pessoa se de fato aquilo é uma dor. Procura a dor, acha a dor. Achou a dor, aí começa a modelar uma solução que resolva aquela dor de uma maneira inteligente, inovadora, escalável, né, que é aquilo que a gente gosta. Depois, só depois que você fizer aquilo manual, começa a aportar tecnologia para te ajudar nesse processo e aí você começa a ter um pouco mais de tato, né, um pouco mais de chão para pisar um pouco melhor do que simplesmente dar a louca, sair e fazer. Tem muita gente que quebra a cara porque não faz validação do negócio. Esse é o LG racional. Racional, puro. Esse é racional. Eu quero complementar uma situação que eu acho que é bem interessante, Marcelo. Você está num propósito que você falou assim, não é para todo mundo. Mas eu acho que o empreendedorismo, ele independente, se você é um empreendedor ou não, você tem como colocar o empreendedorismo na sua vida. E eu acho que a primeira forma do cara que está lá numa empresa, executivo ou um colaborador, o empreendedor tem colaboradores. E eu sempre tenho uma tese que os meus colaboradores, eles precisam empreender as suas funções. Então, como uma empregada pode fazer para melhorar o trabalho dela na eficiência? Como o marketing, por exemplo, o LG está comentando que ele fez a parte de marketing, por mais que seja um executivo dentro de uma corporação, ele estava empreendendo uma função ali que só dependia dele e ele tem que ter a autonomia de fazer. Então, o cara que está dentro de uma corporação, a melhor forma dele testar essa... Cara, posso ser dono de uma empresa, posso sair e empreender? Cara, empreende a sua função. Perfeito. Ou seja,
É o intraempreendedorismo, né, Tomás? E é legal porque, por exemplo, tem empresas que te estimulam a fazer isso, ou te permitem fazer isso. E tem culturas que não permitem. Exato. Então, por exemplo, tem empresas muito tradicionais, um exemplo disso é o Banco Bradesco, que é uma das maiores instituições privadas do país. Depois de quase 100 anos de banco, a maior inovação que eles fizeram nesses últimos tempos, além do InovaBrá, foi, cara, não precisa usar mais gravata. E aparentemente é algo engraçado que todo mundo ri, mas você imagina uma instituição que tem 100 anos, que está acostumada com esse hábito, mais do que tirar um pedaço de pano do rosto, é a simbologia de uma mudança que chega. Então eu concordo contigo perfeitamente, que a gente chama isso de intraempreendedorismo. E esse foi, por exemplo, um dos motivos de eu ter resolvido também empreender. Aonde eu sentia que tinha espaço para isso, eu me ficava confortável, mas tem lugar que a caixa era muito pequena para o meu desejo, ou para a minha capacidade, ou para o que eu me sentia útil. E aí eu queria explodir essas caixas, e explodir essas caixas às vezes é você sair do intraempreendedorismo e eu ir para o empreendedorismo. E eu falo muito desse negócio de o empreendedorismo não ser para todo mundo, não é porque não é para ser para todo mundo no sentido de capacidade, mas de desejo. Sim. Porque eu vi muita gente, por exemplo, que depois foi empreender e falou, pô, mas caramba, é foda pra caramba, ninguém me falou isso, pô, mas eu não tenho seguro, eu não tenho 13º, eu não tenho férias. Ser filho, né? Exatamente, pô, mas eu tô trabalhando muito, eu achei que eu ia bacana. empreender, que eu ia trabalhar menos e ganhar mais, cara, esquece essa história, entende? Porque é outra coisa, pra mim é quase que um outro jogo, sabe? E você tem que gostar mais desse jogo do que esse primeiro jogo, mas excelente que você falou, acho que tem muita gente que pode satisfazer o desejo de empreender, intraempreendendo e trabalhando por uma empresa, né? Eu acho que é isso. Acho que esse talvez seja um dos principais canais de teste, né? Porque quando eu estava na Natura, por exemplo, eu chamava muito isso de atitude empreendedora. E para mim da empregada doméstica ao motorista do Uber do 99, se a pessoa tem atitude empreendedora, ela vai olhar para aquilo com o olhar de dono, que é totalmente diferente do olhar de funcionário que quer só passar o crachá lá e ganhar o salário dele, né? Sem dúvida. E uma outra coisa que eu falo muito também, LG, é que todo mundo imagina assim, eu vou empreender, então eu tenho que criar um negócio que não existe no mundo e que vai mudar a vida de todo mundo, que foi o que você falou do cara querer mudar o mundo. E as pessoas às vezes esquecem que o dono do boteco aqui da esquina é um empreendedor, que o rapaz que tem um carrinho de pipoca aqui na frente é um empreendedor. Inclusive em Curitiba tem um pipoqueiro muito famoso, Pipoca do Valdir. Se vocês não conhecem, entra no YouTube e bota Pipoca do Valdir, que é impressionante o nível de empreendedorismo desse cara, que muitas startups super disruptivas não têm. Mas para você ter uma ideia, ele tem um uniforme para cada dia da semana. Ele percebeu que as pessoas não tinham onde limpar as mãos, então ele fez um kit onde tem um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de hortelã. E atrás ele aproveita para fazer a propaganda dele de toda a asepsia que ele faz no carrinho dele. Ele trocou o óleo de soja por óleo de canola sem alterar o preço. Ele reinveste 30% da receita bruta dele. Cara, é um pipoqueiro. E não é menosprezando a função, mas quando você vê que o pipoqueiro tem essa visão, você consegue entender que pensar fora da caixa, você ter um pensamento inovador, não depende de onde você está. Depende mais de uma atitude do que... LG, conta para quem não conhece, cara, o que é a ACE, qual que é o propósito dela e onde vocês estão exatamente hoje? A ACE é uma empresa de inovação que ajuda grandes empresas a criar o futuro dos seus atuais e novos negócios, ao mesmo tempo que ela investe em startups e ajuda esses empreendedores a escalar, a crescer, enfim, a se desenvolver. O nosso grande propósito, nosso mantra, né, nossa missão de vida é transformar o Brasil por meio da inovação. É impactar o Brasil. Então, a gente acredita que o impacto, a inovação, ela me ajuda a impactar, a transformar, seja através de novos negócios, de pegar negócios atuais como as grandes empresas e ajudar no processo de transformação digital, de inovação, enfim, de se reinventarem. Ao mesmo tempo que quando eu invisto nas startups, eu ajudo esses empreendedores a se desenvolverem. Então, o nosso negócio hoje é ajudar grandes empresas, ajudar os empreendedores através de investimentos de um lado e através de projetos de inovação do outro. Então, a gente tem duas unidades de negócio, Ace Startups e Ace Cortex. Cortex é a Corporate to Exponential, que é a nossa consultoria de inovação, e Ace Startups é a unidade de investimentos em startups, né? Então, lembrando, a empresa nasceu em 2012 como aceleradora. No primeiro semestre deste ano, a gente matou o conceito de aceleradora para fazer esse turnaround do posicionamento para empresa de inovação, que tem em si uma unidade de investimentos, mas tem também uma consultoria, que a gente acabou criando uma nova categoria de consultoria no mercado, que é a categoria de consultoria de inovação que faz junto. Disso nasceu a nossa assinatura, que é ACE Innovation for Doers. A inovação para fazedores, não importa se você é um empreendedor, se você é um executivo. Legal, parece uma pergunta trivial. Eu tenho duas perguntas. Eu queria primeiro entender o que é inovação. E depois eu queria entender o seguinte, você disse que na Natura você também trabalha numa área de inovação. O que mudou de lá
pra cá, já tinha bastante metodologia, já tinha esses frameworks? O que era a inovação na Natura naquele tempo? Hoje, quando você conversa com uma grande companhia, o que você aprendeu lá que você aplica ainda hoje? O que mudou muito? Legal. Inovação, ela tem uma abrangência grande de definição, né? A gente poderia seguir num caminho aqui que é resultado na essência, para trazer a parte bem pragmática. Inovação boa é inovação que dá resultado. É inovação que é medida no Excel. Então, essa é uma boa premissa. A partir disso, a gente pode pensar, fazer coisas diferentes, resolver um problema real de uma maneira diferente, de uma maneira nova. Não necessariamente eu preciso criar algo que não existia. Eu posso pegar algo que ele tem um nível A, e eu mapeei que ele tem uma possibilidade, tem condições de ser A+, né? Pode ser um A+. Então, alguns exemplos. Eu posso pegar um processo numa grande empresa e fazer um diagnóstico e entender quais são os gaps, quais são as possibilidades de evolução, implementar um plano de evolução, de inovação, e depois de X tempo aquele processo estará em outro nível. Esse é um exemplo de inovação. Legal. Eu posso pegar um produto que ele está na sua curva de descendência de ciclo de vida e criar um novo produto a partir dele, ou simplesmente criar um novo produto para aquele cliente que resolva aquele problema que ele resolvia. Ou inovação pode ser, eu tenho um produto maravilhoso aqui, mas eu quero fazer a minha estratégia de go-to-market, né? Eu preciso levar para o mercado de uma maneira diferente do que o que já existe. Inovação cabe aqui também. Tem um sistema bancário brasileiro super concentrado entre Itaú, Bradesco e Santander, mas eu percebo que as pessoas têm uma dificuldade imensa no relacionamento e com taxa de cartão de crédito. Aí eu sou o Davi Vélez, crio o Nubank para fazer um atendimento nível Disney, proporciono uma relação com um banco que não existia antes e chega no nível das pessoas quererem ter o meu cartão, ter adesivo roxinho para falar que ela tem um cartão Nubank, né? E comprar um ursinho chamado Ted por 19. E comprar um ursinho chamado Ted, que aí puxa para mais uma coisa. As minhas campanhas de marketing são sempre muito, eu faço isso, vendo aquilo, fale comigo. Aí vem o Nubank e fala, minha campanha de marketing é, não pague TED, aqui o TED é 0, e TED pra gente é um urso, compre um urso por R$19,35, que é o valor da TED no concorrente. Então tudo isso é inovação. É olhar para algo e fazer aquilo diferente, gerar valor real e, no nosso caso aqui, a gente gosta de olhar para resultado, né? Aquilo que dá resultado. A Natura é uma referência em inovação. É uma das empresas que mais recebe comitivas de MBA do mundo, empresas brasileiras e globais para fazer benchmark. E ela faz uma inovação muito focada em produto. Então a Natura na época que eu estava lá tinha mais de 1000 SKUs. É muito produto, né? Então produto com aporte de tecnologia para hidratação da pele, né? Então tem produto para hidratante, tem sabonete, tem shampoo, condicionador, creme anti-age, né? Anti-idade. Então é muita inovação em produto. Lá também tem bastante inovação na minha época como canal de vendas, né? Então tudo aquilo que pode facilitar, melhorar a vida da consultora, a Natura sempre embarcou muito bem. O que eu percebo de evolução é que na minha época o olhar sempre foi funil de inovação de produto, desenvolvimento de projetos. Hoje em dia, por exemplo, o approach que a ACE tem para ajudar a grande empresa é uma inovação tradicional que a grande empresa está acostumada, ela sempre olha o ROI. Lançamento de produto, eu fazia uma modelagem financeira, colocava no Excel, o financeiro aprovava, você aprovava o projeto dá resultado? Dá, segue em frente. Inovação que a gente vende, prega hoje, não é uma inovação assim, né? Porque ROI não aplica nos nossos projetos de inovação. Tá, alguns até dá, mas na geral não. Então a gente promove um racional, que é o racional do Innovation Accounting, que é a contabilidade da inovação baseada em progresso. Isso é tão verdade aqui na ACE que a gente aprendeu isso ao longo do caminho, baseado nas dores dos clientes, e a gente chegou a desenvolver e lançar no mercado um software de gestão de inovação que é o My Innovation. Tamanha criticidade desse processo, né? Então eu enxergo muito isso. Ao mesmo tempo que tem que tomar bastante cuidado com as metodologias. Explico. Eu, quando fazia engenharia, tive aula de Lean Manufacturing. E o Lean Startup, que é super cool hoje, sexy, e às vezes quem não tem o histórico acha que é um negócio super novo, de fato inovador, e ele é uma construção que vem do Lean Manufacturing, sistema Toyota de produção, que tem conceitos de desenvolvimento de software, tem conceitos de marketing e tudo mais. Então hoje eu vejo a aplicação dessas metodologias muito mais modernas, muito mais adequadas ao momento que a gente vive, porque a tecnologia é outra do que era 10 anos atrás. O mindset, por exemplo, de consultorias como a ACE Cortex é outro em relação ao que é o da consultoria tradicional. Então a gente realmente está vivendo um momento de transformação. É um momento de que tem que conviver aquilo que sempre foi clássico, tradicional, com as coisas novas. E isso é muito bem-vindo, né? Porque faz a gente ter um senso crítico mais apurado. Tem lugares, tem áreas que eu tenho que manter o tradicional clássico.
Mas tem áreas que eu preciso fazer diferente. Fazer diferente é fazer agile, é colocar squads, é fazer transformação digital de verdade, esse tipo de coisa. LG, uma curiosidade, assim, cara, tem um ponto muito importante. Quando a gente fala de transformação digital, as pessoas associam muito à tecnologia. Então, vou colocar uma tecnologia, vou botar um tobogã aqui na empresa, todo mundo pode vir de bermuda, traz o seu cachorro, e agora a gente fez uma transformação digital na empresa. Na minha cabeça, cara, a transformação digital está muito mais na mudança de mindset da empresa do que necessariamente nessas coisas que são complementares, superficiais, que talvez faça parte do cenário, mas que não é o mais relevante. Como que vocês fazem para trabalhar? Porque você entra por uma cultura de inovação, para implementar uma cultura de inovação com a Cortex dentro de uma empresa. Como é que você trabalha essa parte de recursos humanos, de gente mesmo, que na minha opinião talvez seja o maior desafio da transformação que a gente tem para frente, que é unir tecnologia e gente, mas sempre através das pessoas. Como é que vocês estão fazendo isso e como é que vocês encaram esse desafio? Perfeito. Inclusive tem uma frase que eu uso bastante, que sempre quando eu faço as palestras pela ISP, a gente não participa de muitos eventos, porque a gente é absolutamente seletivo, porque a gente tem foco. E nos eventos que a gente vai, as pessoas sempre avaliam muito bem as nossas palestras. 2 frases que sempre chamam a atenção. Número 1, tecnologia é meio e não fim, que é o que você está dizendo. Não dá para o cara fazer um safari no Vale do Silício, na China, Israel, volta e fala, legal, mas como que eu faço? Bota inteligência artificial, blockchain, não é isso que resolve, porque se você faz isso, você não é customer-centric, né? Então a abordagem é essa, tem que ser customer-centric, entender a jornada do cliente para a partir dela criar uma experiência diferenciada. E a segunda frase é, não existe transformação digital sem transformação cultural. Não existe, que é o que você está dizendo. Concordo 100%. Inclusive, dá até para ir além. Na nossa experiência, a tecnologia, esses processos, eles estão em torno de 30% dos casos, ou lá dentro, e 70% é gente, novo mindset, é entender que ele tem que fazer análise de concorrência diferente do que ele fazia antigamente, que, por exemplo, é o conceito de job to be done, é ele entender que os processos que ele tem lá foram muito bons para trazer até aqui, mas não necessariamente vai levar ele adiante. Então, antes de pensar em fazer transformação digital em tudo, coloca e-commerce, né? Hoje ouve muito isso. Calma, primeiro você pensa assim, vamos começar tirando o carimbo que você tem. Você tem processo que você carimba as coisas. O processo de assinatura que você faz é tudo manual. Tem a ClickSign, por exemplo, que é uma startup que participou do programa nosso com o BTG, que ela faz assinatura tudo online. Sabe essas coisas? Vamos preocupar em arrumar o básico primeiro, mapear os processos, mapear os projetos. Esses projetos, eles respondem a quais horizontes de inovação, né? A gente fala aqui das zonas de inovação, a qual que é a estratégia de inovação da empresa. Então é um processo que ele deveria começar do básico e ir até o acabamento. O que muitas vezes o executivo faz é ele começa do acabamento para depois pensar que ele tinha que ter começado pelo básico. Ele quer um atalho para já ser inovador amanhã, né? O mercado que tem muita dor, esse hoje é o mercado imobiliário, né? Que está com uma dor muito grande, é um mercado tradicional, que a chave virou e na verdade existe tecnologia, mas as pessoas não conseguem, e é realmente uma tarefa muito difícil. É difícil para o executivo aceitar isso. Porque pensa assim, ele tá lá vivendo a bolha dele. Todos nós vivemos em bolhas, né? Então não tem certo e errado, cada um tá na sua bolha. Ele viveu, ele fez faculdade, trabalhou em várias empresas, nos principais players do mercado, e ele falou assim, olha, para você levar essa caixa do ponto A para o ponto B, você tem que pegar no ponto A e levar para o ponto B. Ele não tem o cenário de que um drone pode fazer isso, de que um robô pode fazer isso, que uma pessoa pode fazer isso, enfim. São vários cenários novos que para ele não colocou a cabeça para fora da empresa dele ainda para fazer uma análise do mundo e entender que essas coisas estão acontecendo e forte, né? Estão indo rápido. Então eu acho que não tem quem está ouvindo a gente, que está no mundo corporativo, não precisa se sentir culpado. A gente realmente está no processo de transformação. O que é importante? Tomando consciência disso, faça alguma coisa. Né? Começa a estudar, começa a se virar aí, assistir, treinar, sei lá, vá atrás das coisas, né? Então acho que tem uma questão de adaptação e entendimento de que o que nos trouxe até aqui, de fato, não é um clichê, é uma verdade. Ele não tem condições de nos levar adiante, tem que ser diferente. E nesse processo de ser diferente, você precisa correr atrás da bola aí e aprender e como fazer isso, né? É que fala entre a diferença entre o complicado e o complexo. A gente viveu mundos complicados, ou seja, quero desenvolver uma indústria, era complicado, mas eu sabia o ponto A e o ponto B. Agora é complexo, é tudo em movimento. Tudo mudando muito rápido. E tudo interconectado, conectado a tudo e a todos ao mesmo tempo, interdependente. O pessoal normalmente de montadora, eles ficam muitos anos e quando troca para outra montadora, né? Normalmente. Pensa esse cara que ele cresceu falando assim, eu quero ter um Golf, quero ter um Audi, quero ter uma Mercedes e tal,
E hoje em dia, a gente continua tendo isso pra galera mais velha. Eu tenho 34 anos, né? A gente aqui tá entre 30 e 40, na nossa idade aqui nesse podcast de hoje. A gente ainda tem um pouco disso. Eu gosto de carro pra caramba, por exemplo. Adoro marca de luxo. Não tenho nenhum carro de luxo ainda. Gostaria de ter em algum momento. Mas a galera que tá no nosso time, em transição, um pouco mais novo, e a galera que tá no ensino fundamental agora, e nem se fala a galera que tá nascendo agora, tem outra relação com o carro. Pra ele, o carro de fato é mobilidade. Ah, vai ter gente que vai gostar igual a gente gosta? Vai ter, como tudo na vida. Tem um nicho para as coisas. Mas de uma maneira mais macro, mais estrutural, a gente está vivendo transformações e mudanças de relacionamento com produtos e serviços. LG, uma última pergunta, cara. Que dica que você dá para uma pessoa que trabalha numa empresa hoje, que ela quer levar a mudança e a evolução e a inovação para a empresa, só que ela ainda encontra uma resistência por ser uma empresa tradicional? O que esse cara faz? Qual que é a tua dica? Como é que você faria? Primeira coisa, fala com a gente. Manda um e-mail para mim, lg@goace.vc. Entra no site da Ace, acestartups.com.br, seleciona lá o Cortex. Depois disso, o que você pode fazer não dá para transformar a empresa de um dia para a noite. Como diria Abraham Lincoln, tem uma frase boa do Lincoln, que foi presidente americano, que é: se me der uma árvore para cortar, eu vou passar 99,9% do tempo planejando e afiando o meu machado, e depois eu vou lá e pum, corto, né? Então começa a promover e a debater baseado em estímulos. Compartilha um artigo, compartilha um case, convida o gerente, o chefe, o diretor para assistir uma palestra, para participar de um evento, começa a trabalhar o mindset e aí a partir disso assumir alguns projetos, algumas oportunidades, né, alguns problemas, alguns desafios de negócio que pode te dar quick wins, né? Respostas rápidas, assim, resultados rápidos, para a pessoa vivenciar uma prática nova, ver que dá certo e ela começa a pegar gosto da coisa e aí começa a fazer um processo de transição, de transformação que não é rápido, leva um certo tempo, mas ele precisa começar. Que legal. LG, brigadão aí pela essa conversa, cara, foi bom, foi demais, foi incrível. Cara, como é que as pessoas te acessam pelas redes sociais e o teu recado final? Bom, eu adoro a internet, então gosto muito, então eu tô direto no Instagram, LG Luiz Gustavo Lima no Instagram, LinkedIn acesso todos os dias, adoro também. O ano que vem eu tenho um plano de ser mais ativo por lá. Luiz Gustavo Lima, tem um acento no I, então tem um parênteses LG, porque hoje ninguém mais me chama de Luiz, nem de Gustavo, nem nada, é tudo LG, né? Então virou LG mesmo. Então Luiz Gustavo Lima tá lá, Facebook também, Luiz Gustavo Lima, e aqui na Ace, então estou sempre à disposição. Então, se eu tivesse que dar uma dica final, um recado geral, invista no autoconhecimento, acho que isso é fundamental para qualquer iniciativa na vida, tanto pessoal quanto profissional, e procure experimentar. Experimenta. Esse eu acho que o mindset da startup de Lean, né, de Build, Measure, Learn, ele também dá para aplicar na nossa vida profissional e pessoal. A gente precisa vivenciar para ter senso crítico, para ter uma experiência maior, para poder ter mais propriedade na hora de tomar decisão. Rafa, como é que as pessoas te acessam e o teu recado final? Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado, LG, inspiradora essa história. Para me encontrar, Rafael Ribe Freitas no Instagram, ou Rafael Freitas no Menu no LinkedIn, ou no Menu Store no Instagram, que é o Instagram da No Menu. Eu acho que meu recado final é que inovação é algo importante, só que inovação, você pode olhar isso de maneira corporativa, mas também pode olhar isso para a sua vida. Então, autoconhecimento, a sua questão profissional, de você se conhecer. Saiba, claro, onde você quer chegar, mas tenha pequenos passos para tomar e somando todos eles, um dia você chega onde você quer chegar. Beleza, valeu, Rafa. Tomás, como é que as pessoas te acessam e o teu recado final? Cara, foi um grande prazer aqui, agradeço bastante a nossa conversa, deu para aprender bastante com essa história, LG. Eu acho que é bem isso, para o cara que está começando, é não desistir e tentar projetos rápidos, para errar rápido e voltar, basicamente é isso. Eu estou no LinkedIn como Tomás M. Fernandes e tenho o Instagram da startup, que é a plataforma Easy, para o mercado imobiliário também. Que legal. Obrigado, Tomás. Espero que esse episódio tenha lhe gerado algumas reflexões, insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, receber conteúdos exclusivos, fazer um network genuíno, temos o nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo é só tirar um print da sua tela e ouvindo Virando a Chave e postar nos marcando que a gente te manda o link.
Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo @podcast Virando a Chave, e no nosso site www.podcastvirandoachave.com.br. Aproveita também e me adiciona lá no LinkedIn, onde eu sou bastante ativo. É só procurar por Marcel Nobre Serial Networker ou entrar em www.serialnetworker.com.br, que vai te direcionar lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas 5 estrelinhas, que eu vou ouvir tudo e vou te responder. Muito obrigado, tchau e até a próxima.